Olá, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna à luz do Eneagrama. Eu sou Caroline de Moraes, eu sou Wellness Counselor, me formei em Counseling aqui no Canadá, ou seja, eu sou uma terapeuta que trabalha com saúde emocional, saúde mental e sou especialista em Eneagrama. E é sobre isso que eu falo a cada 15 dias por aqui. Então você pode nos acompanhar por aqui pelo canal e também no meu Instagram, Caroline de Moraes, você encontra mais conteúdo relacionado a esses temas. E o assunto de hoje, ele é um assunto muito interessante para quem está tentando fazer uma mudança na vida, está tentando fazer uma mudança de hábito ou uma mudança de comportamento. Vocês sabem que desde a infância a gente é programado para se ver como menos do que as outras pessoas. É como se o que a gente fosse não fosse o suficiente, como se o tempo inteiro a gente tivesse que ser melhor, mais bem-sucedido, mais desejável, mais bonito e assim por diante. A gente vai recebendo essas mensagens na infância de diferentes formas e diferentes momentos. Então a gente começa a crescer com a crença de que nós não somos bons o suficiente, que existe algo na gente que está errado e que precisa ser mudado. E do ponto de vista do Eneagrama, do ponto de vista terapêutico, tem algo muito bonito em relação a isso, que é a consciência de que, na verdade, é como se nada estivesse errado conosco. Na verdade, a gente precisa saber quem nós somos, aceitar quem nós somos e, a partir disso, por uma escolha consciente de você com você mesmo, escolher aquilo que você quer mudar. Então, veja a diferença desse olhar. É claro que, se a gente estiver falando de hábitos muito nocivos, como, por exemplo, vício em álcool, em drogas, quando uma pessoa é violenta com outras pessoas, comportamentos destrutivos, relacionamentos tóxicos, é claro que quando a gente está falando disso, primeiro a gente precisa interromper esse processo e existem diversas intervenções, diversas técnicas que nos ajudam, diversos profissionais que nos ajudam com essas questões, para que então, com isso resolvido, a gente possa fazer esse trabalho de transformação dos nossos hábitos mais profundos, né? Então, é isso que uma vez que a gente não está dentro desse contexto, é isso que o Eneagrama fala. Se por meio de autoobservação, se por meio de autoaceitação, você descobrir como você funciona, você vai conseguir ver lá dentro do seu íntimo o que é que te levou a ter, então, um hábito ou um comportamento prejudicial para você, aquilo que você não concorda, não aquilo que as pessoas estão falando lá fora, que você precisa mudar. Então, por exemplo, isso é tão real, gente, eu vejo isso acontecendo todos os dias. Eu trabalho atendendo pessoas o dia inteiro e é sempre dentro dessa metodologia do Eneagrama. E eu vejo pelo relato das pessoas o quanto isso funciona. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vou trazer um exemplo da minha própria vida, né? Eu fui uma criança que cresceu sempre ouvindo, por exemplo, que eu precisava ser mais organizada, que eu tinha que aprender a dobrar uma roupa direito, que eu tinha que aprender a colocar uma roupa de cama direita, né? E eu tinha super dificuldade com isso e fui tendo essa dificuldade. Estou trazendo um caso aqui bem simples para vocês entenderem, tá? Só para ilustrar o que eu tô falando. E eu tinha dificuldade, não gostava, e eu falava, gente, eu não preciso aprender isso, eu não preciso ser organizada nesse sentido. Então eu estava sempre com uma certa resistência em relação ao que as pessoas me falavam, e é engraçado porque eu achava que eu não era capaz de conseguir esse tipo de coisa. Bom, isso não me trouxe, obviamente, grandes problemas na vida, mas eu lembro que quando eu aprendi qual era o meu perfil do Eneagrama, e eu entendi o que estava por trás dessa minha resistência, ou essa minha dificuldade com organização, e às vezes com disciplina e com constância, quando eu descobri o que era, gente, foi muito mais fácil mudar. Porque não era, então, uma mensagem vindo de fora, como se eu tivesse fazendo alguma coisa errada, né? Como se faltasse em mim uma habilidade que outras pessoas que conviviam comigo tinham e eu não tinha. Então eu aprendi, e é engraçado que foi muito rápido essa mudança.
né, para dentro da disciplina, da organização, porque eu consegui ver, eu consegui descobrir o que era o padrão, o que era que me impedia de conseguir chegar lá. E assim, coisas muito mais profundas podem acontecer também. Então, tem casos de uma mãe, né, que conseguiu se reaproximar da filha, porque, na verdade, o que a distanciavam era uma proteção que a mãe tinha por não querer ser vulnerável demais, né? Então, ela queria mostrar que ela tinha determinada força. Quando ela percebeu isso, essa aproximação foi possível, muito rapidamente ela conseguiu mudar um hábito. Eu vejo muitas pessoas do tipo 4 do Eneagrama também narrando que aquela sensação que eles têm de falta, de inadequação, de que alguma coisa não está tá faltando no dia a dia deles, quando eles aprendem porque de onde vem essa sensação, eles conseguem mudar alguns hábitos, como o hábito, por exemplo, de viver com a mente no futuro, a mente no passado, eles começam a aterrar, a viver no momento presente. Tipo 1, só de auto-observação, né, quando ele costuma se fazer muitas críticas, se julgar muito, como essas pessoas são capazes de mudar determinados padrões. Então, veja, a mensagem que eu estou querendo deixar aqui hoje, que eu acho que é bem significativa, é assim: nós não somos, olhar a gente como inferior a alguém é uma grande distorção, tá? Então é muito mais bonito quando a gente aceita quem a gente é, descobre quem a gente é e não por comparação com o outro a gente muda, mas a gente muda porque a gente quer evoluir, porque a gente quer melhorar. E aí quando a gente descobre o que está por trás daquele comportamento que não é saudável, que a gente quer modificar, a gente ganha mais força. Né? E como é que isso funciona? Por que isso acontece assim? Acontece assim porque muitas das coisas que acontecem dentro de nós, a gente fala que elas estão no escuro, no escuro. A gente não sabe como é que funciona, né? É uma série de crenças, uma série de gatilhos mentais, uma série de defesas do nosso ego que estão funcionando de forma automática e inconsciente. Então, por isso que a gente fala que estão no escuro. E quando você aprende, você colocou a luz da consciência naquilo. E com consciência, e sem ser de forma automática, aquilo é possível ser mudado. Então, eu vou deixar aqui, só para facilitar, um passo a passo para vocês. O primeiro passo seria reconhecer que nós não conhecemos exatamente como nós funcionamos em nível psíquico, em nível emocional, em nível comportamental. Então, uma vez que a gente reconhece, a gente vai em busca desse aprendizado, né? E dentro desse primeiro passo, perceber que nós não estamos atentos e ir atrás da busca dessa atenção, né? Já falei muitas vezes aqui que o método que o Eneagrama trabalha é o método de autoobservação, de presença, de você ver o seu funcionamento. Então, ficar atento a você e ao seu mecanismo. Então, o que te irrita? Qual foi o gatilho que disparou? Qual foi aquele pensamento que te trouxe um medo, que te gerou ansiedade? Né? O que fez você explodir? O que fez você agredir alguém? Então, quando a gente está atento a isso, esse ciclo de pensamento que dispara uma emoção, que guia um comportamento, esse ciclo, ele pode ser interrompido também. Ele pode ser alterado de acordo com a sua vontade. E hoje eu vou falar aqui sobre a vontade também. Um segundo passo é começar pelas pequenas coisas. A gente precisa desenvolver uma certa resistência, né? A gente precisa desenvolver uma certa vontade. É muito comum a gente ver os grandes líderes, os grandes filósofos, né? Líderes de tradições muito antigas, dizendo que nós temos vários eus, é como se fosse muitos eus dentro de nós, porque eles estão desintegrados. Então, tem um eu que vai dormir à noite e que diz que vai começar a academia na segunda-feira. E aí é diferente do eu que acorda na segunda-feira com preguiça. Não é, cadê aquele eu de ontem que estava dizendo que ia malhar? Ou então, quando a gente fala que vai parar de comer alguma coisa, né? Que vai fazer uma dieta. Ou quando a gente diz que vai começar a estudar, ou que vai empreender em direção a algum projeto. Então, uma parte de nós vai para um lado, a outra parte vai para o outro, a gente fica ali no meio daquele caminho. Então, esse segundo passo é começar pelas coisas pequenas. Você pode almejar, eu falo muito isso nos meus atendimentos para as pessoas que eu atendo, que querem fazer grandes transformações em termos de saúde, em termos de qualidade de vida, a gente vai sempre por esse caminho. Vamos começar uma coisa de cada vez?
Mesmo porque, por exemplo, quando você descobrir qual é o teu perfil do Eneagrama, a gente está falando, se você tem 30 anos, são 30 anos operando naquele padrão. 40 anos, 50 anos olhando e operando de determinada forma. Essas mudanças, elas não são drásticas, né? Mesmo porque o ego, ele reagiria a isso, mesmo porque aquilo é um sistema de defesa. Então, são mudanças pequenas, né? Eu falo muito isso para o tipo 2 do Eneagrama. Quando ele descobre o porquê dele ter dificuldade de dizer não para as pessoas, o porquê dele estar sempre dizendo sim, esse desejo dele de agradar. Quando ele descobre isso, algumas pessoas falam, não, então a partir de amanhã eu vou começar a dizer não. E não funciona assim. A gente, inclusive, coloca uma meta, diz assim, olha, é só uma vez por semana. Porque se ele tentar muitas vezes fazer aquilo, ele cansa ou talvez ache que ele não é capaz. Por quê? Porque existe uma força muito grande do ego que quer manter ele naquele padrão. Então, ele precisa ter técnicas e estratégias para ir desenvolvendo nessa direção. Então, comece pequeno, coloque uma meta. Qual é o comportamento que você quer mudar? Qual é o hábito que você quer mudar? Como que você vai fazer isso, né? Então, você começa pequeno para ir desenvolvendo resistência. E o terceiro passo é a gente perceber que existem dois tipos de ações. Uma ação que é automática e uma ação que é uma ação consciente, é uma ação de esforço. Então, por exemplo, ação automática é isso que eu estava falando aqui para vocês. Eu sou, por exemplo, um tipo 1, ou qualquer outro tipo pode acontecer isso também. E aí eu vi alguma coisa ou falei alguma coisa e na hora vem o meu crítico interno me julgando, um pensamento falando que eu não sou boa o suficiente. Isso aconteceu. Aconteceu. O que vai acontecer na sequência? Você pode, se você estiver atento, você pode começar a mudar com a tua vontade. Então, eu pensei isso, mas espera aí, isso é verdade ou não? Você começa a mudar o diálogo, ao invés de já reagir, ao invés de já explodir, ou ao invés de se machucar. Então, são ações conscientes, né? Com vontade. E vontade, a energia da vontade, ela é a maior energia do mundo. É ela que faz as grandes transformações. Existem técnicas, existem terapias, tudo que pode te ajudar, técnicas de coaching, enfim, a você conquistar aquilo que você quer ou você melhorar um ponto. Mas se não há vontade, nada vai funcionar, né? Por isso que não tem uma fórmula milagrosa. Podem ter os sistemas mais maravilhosos do mundo, mas é a pessoa que faz a sua própria transformação. Esse poder está dentro de cada um de nós. É interessante que eu tenho alguns clientes que falam assim para mim: nossa, mas como é que eu faço para ter essa energia da vontade? Né? Principalmente pessoas que estão tentando sair de algum vício, de alguma coisa que é mais difícil, né? Porque envolve química, envolve uma série de questões. Então a pessoa fala: poxa, mas eu acho que eu não tenho essa vontade, porque a minha vontade ela não dura tanto tempo a ponto de eu ser mais forte do que determinada coisa, né? É claro que, como eu já disse, é a energia da vontade junto com estratégia, com técnica, com tratamentos, com o que for necessário. Mas essa energia da vontade, certamente, ela é muito poderosa. Quando a pessoa fala, eu quero me curar, eu quero seguir nesse caminho, eu quero conquistar, e ela vai encontrando formas para fazer isso, né? Então, eu quero deixar um exercício para vocês, que é um exercício simples que a gente pode fazer para começar a criar essa resistência, essa energia da vontade. Esse é um exercício que o Gurdjieff, o grande mestre do Eneagrama, também ensinava, né? Então, por exemplo, você decida ficar 1 hora em silêncio, de você com você mesmo, tá? Deixe os pensamentos virem e irem. Então, a tua meta é essa: eu vou ficar 1 hora em silêncio. Quando o pensamento vier e eu quiser levantar e eu quiser sair, eu vou dizer: por favor, pensamentos, me deixem ficar aqui. Depois eu atendo o que vocês querem, mas nesse momento a minha meta é ficar 1 hora comigo mesmo, 1 hora em silêncio, num processo de relaxamento, num processo de reflexão. Então já começa aí uma meta, né? E aí, depois que você terminar esse momento de meditação, de relaxamento, escreve num papel aquilo que você quer. Seja pequeno. A minha sugestão é que comece pequeno. Então, por exemplo, eu quero não reagir de determinada maneira com meus filhos. Eu quero começar a procurar um emprego de forma ativa. Eu quero... Né? É diferente de você falar, eu quero mudar a minha vida. Então, você tenta trazer alguma coisa pequena. Eu quero parar de comer açúcar.
o que quer que seja. Quando você escrever essa meta, leia isso por todos os dias. Faça isso a coisa mais importante da tua vida, né? Então, se você juntar isso junto com a meditação, continue lendo, até que essa vontade faça parte de você. Até que você esteja... Até quando, né? Até você sentir que aquilo faz parte de você, que aquilo está integrado, que aquilo é forte e que você vai naquela direção. É como se fosse uma preparação para aquilo que você quer fazer, ao invés de decidir hoje que amanhã eu paro com tal coisa, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, primeiro vai desenvolvendo essa energia da vontade e vai lendo aquela meta, vai trazendo aquilo para perto de você até você sentir que aquilo faz parte. Então, assim, eu realmente sinto agora que a partir de amanhã ou que a partir de agora eu vou deixar aquele hábito de lado porque aquilo não me faz bem, tá? Isso é uma dica, é um exercício simples que todo mundo pode fazer para desenvolver essa energia da vontade. E para finalizar, então, essa coluna, eu quero deixar aqui para vocês uma frase da Helena Blavatsky, né? Essa grande filósofa, mestra que todos nós admiramos. A frase dela é uma frase que eu sei de cor, ver se eu me lembro aqui, mas que diz o seguinte: lembra-te, tu que lutas pela libertação humana, que cada fracasso é um triunfo, que cada tentativa sincera, a seu tempo, recebe o seu prêmio. As santas sementes que crescem, que brotam e crescem invisíveis na alma do discípulo, dobram como junco, mas não quebram, e nem podem elas perder-se. E quando a hora soa, desabrocham. Essa é uma frase que ressoa muito comigo, que eu acho uma frase extremamente humana, né, positiva, linda, obviamente vem de uma grande mestra. Eu falei da forma como eu me recordei, então desculpa se tiver alguma palavra que não esteja exatamente como ela falou. Acho que essa frase está lá no livro A Voz do Silêncio, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Precisando de mais dica, precisando de alguma orientação, vocês podem me achar pelo e-mail contato@carolinedemorais.com.br ou podem me chamar no meu Instagram também, que é Caroline_D_Moraes. E a gente vai falando aí sobre as mudanças da vida. Um abraço e até a próxima.